Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Nós vamos iniciar uma série de estudos com a igreja e, e a gente espera poder, então, trabalhar essa questão dos evangelhos e o que eles podem nos ensinar como igreja e, por que não dizer também, como líderes, né? Como líderes nas nossas comunidades, como líderes nos nossos ministérios. Então, eu gostaria de convidar a todos para que nos acompanhem nessa série de lições que estaremos fazendo online, né? Estaremos trabalhando com a igreja. A primeira lição, né, nós vamos falar sobre a questão da tentação de Jesus, né? Por que eu escolhi dos evangelhos como primeiro relato para a gente trazer uma reflexão, uma meditação, a tentação de Jesus? É o que nós vamos ver através dos slides que nós vamos publicar agora, vamos transmitir para a igreja. Então, que você possa prestar bastante atenção nos slides e nos comentários que a gente vai estar fazendo, no que a gente vai estar mostrando, para que a gente consiga entender, né, através dessa lição de hoje, o que é que habilita uma igreja para servir a Jesus. O que é que habilita um servo para falar em nome de Deus, para cuidar de uma comunidade, para conduzir uma comunidade? Então, eu entendo e quero compartilhar isso com vocês, que o Evangelho, ele aponta alguns pré-requisitos que eu, como pastor, outros líderes, presbíteros, diáconos, todos aqueles que se colocam para seguir a Jesus, toda a igreja, né? Toda a igreja, todo discipulado de Jesus, né? Nós somos discípulos, né? E existem alguns pré-requisitos para que a gente possa seguir os passos de Jesus. Se a gente não conseguir atender esses pré-requisitos, se a gente não conseguir compreender aquilo que Deus espera de nós, nós não teremos condições de seguir os passos de Jesus. Então, vamos lá. Vamos trilhar a lição de hoje e vamos tentar entender o que Deus espera de nós. Eu vou projetar então aqui o PowerPoint. Vocês já devem estar vendo agora a projeção, o PowerPoint. Lições do Evangelho para a Igreja. A tentação de Jesus. Lição 1. Mateus 4, de 1 a 11. Vamos fazer a leitura. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E,
Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Esse é o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, que a gente acabou de ler. Vamos realizar, queridos irmãos, um ciclo de lições dos evangelhos para a vida da igreja. O objetivo geral é sempre o mesmo e não pode ser outro. E qual é? A edificação do povo de Deus. Quando falamos em edificação, falamos de sustentação, segurança, firmeza, né? A gente sempre fala uma casa bem edificada, é uma casa que está construída sobre uma base sólida, que dá confiança para quem habita nela. Eu moro num apartamento, prédio alto, 12 andares, e eu tenho aqui, né, uma segurança, porque eu confio que este prédio está bem edificado, porque senão ele já teria caído, né? Então, edificação, edificação está relacionado à sustentação, está relacionado à segurança, está relacionado à firmeza. Então, como pastor, a nossa preocupação, a nossa maior preocupação, sempre tem que ser levar a igreja para que ela seja uma igreja que esteja bem edificada, para que ela possa resistir às intempéries da vida, né? Que ela possa resistir às tempestades que se levantam, às ventanias, às enchentes, como o próprio Jesus disse na parábola da casa edificada na rocha e da casa edificada na areia. Quando nós lemos essa parábola, a gente percebe, irmãos, que os mesmos fenômenos que atingiram a casa que estava edificada na areia também atingiram a casa que estava edificada na rocha. Isso quer dizer o quê? Que mesmo a sua vida estando edificada na rocha, que é Cristo, problemas virão, intempéries surgirão, dificuldades acontecerão, mas nós permaneceremos firmes. Como igreja, nós permaneceremos firmes como povo de Deus. Por quê? Por quê?
porque estamos bem edificados. Então, o Evangelho, ele tem muitas lições preciosas. A primeira dessa série de lições, a tentação de Jesus. Vamos ver como a igreja deve se comportar em situações de adversidade. E como falamos no início também, o que habilita a igreja para cumprir a sua missão ou seguir os passos de Jesus. Satanás. Alguns biblistas, e isso não é um consenso, uns concordam, outros não, mas alguns apontam que Isaías 14 traz a origem de Satanás. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías 14, 13 e 15. Alguns dizem que esse texto se refere ao rei da Babilônia. Outros dizem que o rei da Babilônia, a sua vida, esse trecho da sua vida, é usado como uma ilustração da origem de Satanás. O que nós aceitamos, na igreja é que Satanás era um anjo de luz, né? Destacava-se pela sua beleza e quis ser igual a Deus, né? Como o texto relata aqui. E foi lançado nas profundezas, junto com aqueles que se rebelaram com ele, né? Então, isso é um consenso, né? Na igreja, mas o que nós podemos falar sobre Satanás, independente do que esse texto representa, né? A sua origem, alguns apontam como aqui em Isaías, mas ele estava no início com Deus desde antes da criação do mundo. Podemos dizer algumas coisas sobre Satanás. Não há sombra de bondade em seu ser, isso é, não há bondade alguma em Satanás, né? Não há qualquer vestígio de bondade. Está representando, ou melhor, está representado em toda a força contrária ao plano de Deus. Olha que interessante, queridos irmãos. Tudo aquilo que se opõe ao plano de Deus, Satanás está representado. Então, muitas vezes nós temos o hábito, de vermos Satanás personificado numa pessoa, mas muitas vezes Satanás está num sistema político corrupto, né, que gera morte, que gera sofrimento, que gera desigualdade, enfim, tudo aquilo que se opõe ao plano de Deus, ao projeto de Deus, é representado, Satanás está ali representado. Ele atua contra o povo de Deus na história, através de vários meios. Ele atua contra o povo de Deus, na tentativa de o derrubar. Agora eu trago aqui a característica de Satanás, que eu diria a mais perigosa, onde fica clara aqui a astúcia do inimigo, né? Usa os nossos próprios sentimentos
para atingir seus objetivos. Usa os nossos próprios sentimentos para atingir seus objetivos. Não é à toa que a Bíblia faz constantemente advertências a nós para que estejamos sempre em vigilância. Essa vigilância, irmãos, não é olhando ao redor, é olhando para dentro de nós, avaliando os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, para que eles não se tornem ferramentas nas mãos de Satanás, para que ele use isso contra a gente, para se opor ao plano de Deus, para atingir e tentar dificultar o projeto de Deus para o homem, para o mundo. Então, eu diria que essa característica aqui é o que mais assusta. Ele usa os nossos próprios sentimentos. Então, as armas que Satanás precisa para atuar contra o povo de Deus, para ser uma força contrária ao plano de Deus, essas armas estão em mim, estão em você, estão em nós. Por isso, a necessidade da vigilância e de nos alimentarmos de coisas boas, da palavra de Deus, principalmente. Informações sobre o texto. O Espírito Santo é quem leva Jesus ao deserto. Olha que coisa. O texto diz: o Espírito levou Jesus ao deserto. O que isso significa, irmãos? Esse texto, ele é um texto de aprovação. Isto é, Jesus, ele teria que mostrar ao mundo que ele foi aprovado para cumprir aquela missão que Deus havia lhe dado. O significado do deserto. O deserto tem vários significados, mas o que a Bíblia mais nos chama a atenção. O deserto é o lugar onde nos encontramos com a gente mesmo, onde eu me encontro comigo. É o lugar da solidão, é o lugar da dificuldade, é o lugar da provação, é o lugar da tentação, é o lugar onde o que há em mim de pior pode se manifestar. E é aí que o diabo pode trabalhar. Então, quando nós passamos por momentos de grande dificuldade na vida, nós sempre temos o hábito de falar: estou passando pelo deserto, porque ali é onde as coisas que podem definir as minhas ações acontecem. E é ali que eu posso ser reprovado. Esse texto ele faz um paralelo aos heróis mitológicos, que sempre tinham algo, né, uma aprovação para obter uma aprovação. Tá? Então, esse texto tem essa característica. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Esse texto, ele é um texto que mostra que Jesus
com a permissão do próprio Deus, foi submetido a uma dura prova, foi tentado e foi aprovado para ser o Messias. A primeira tentação. Jesus teve fome, é o que o texto nos diz, não é? Jesus teve fome, ele estava jejuando há muito tempo. E a artimanha de Satanás, se tu és o filho de Deus. Olha que interessante, Satanás coloca em xeque quem Jesus era, a identidade de Jesus, tentando trair a Jesus, tentando fazer com que Jesus desobedecesse os propósitos de Deus para provar a Satanás que ele era filho de Deus. Perceba, irmãos, essa fala de Satanás, diante da necessidade e da dificuldade, poderia levar Jesus à reprovação, à astúcia de Satanás. Jesus estava com fome e Satanás, antes de dizer qualquer coisa, disse: se tu és o filho de Deus. Muitas vezes nós temos a necessidade de provar as coisas, de provar aos outros quem somos. E nessa ânsia por querer provar, nós podemos cair. Satanás é astuto, perigoso. E ele tenta usar um sentimento, um desejo de Jesus. Quando você está com fome, qual é o seu desejo? Comer. Se tu és o filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Prove para mim que você é o filho de Deus. Primeira palavra, primeira intenção de Satanás. Coma, não há problema nenhum, você está com fome, você precisa comer. Transforme estas pedras em pães. Qual é a reação de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está nos mostrando e nos ensinando aqui? Vivemos na plena dependência de Deus. Dependência. 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 Dependência de Deus. Ok, irmãos? Então Jesus ele já dá o primeiro recado. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive da palavra que procede da boca de Deus. Dependência de Deus. Tá, irmãos? Então veja bem, Jesus, ele vivia na plena dependência de Deus. Satanás é astuto. Jesus reage, mostrando que ele estava focado, ele estava atento, que ele estava em vigilância, porque ali no deserto ele estava em oração. Então, quando você passar pelo deserto, não se desapegue da oração. Não se desapegue da oração. Por favor, precisamos. Eu preciso e dependo. Você precisa e depende
da oração. O mal é insistente. Jesus é desafiado. O diabo nos desafia a usar o poder de Deus em benefício próprio. Mas ele tinha fome, podemos argumentar. Nem assim, nem uma necessidade física, fisiológica, justifica ceder a Satanás. Nem uma necessidade física justifica ceder a Satanás. Segunda tentação. Quem era Jesus? Um nazareno, desconhecido, desprezado. Isaías 53 diz que ele era como um daqueles que se esconde o rosto. Alguns assistem o BBB. Eu não. Hoje nós temos muitas lives na internet. As pessoas se preocupam com os likes, em ter seguidores, né? A gente não vê isso? As pessoas preocupadas quantos seguidores elas têm nas suas páginas, nas suas redes sociais. O BBB, por exemplo, eu não assisto. Quem assiste, tudo bem, é respeito. Não vejo nada de interessante naquilo, porque eu assisti as 2 primeiras versões do Big Brother Brasil, lá atrás, e comecei a ver que aquilo lá não acrescentava nada em minha vida. Mas, enfim, o que nós temos ali? Pessoas querendo ser famosas. As lives, na maioria das vezes, as pessoas querem fama. Elas querem ser conhecidas. Elas querem likes. Elas querem seguidores. Então, Satanás, a primeira tentação foi um desejo por comida porque ele estava com fome. A segunda tentação é o nosso sentimento, né, e desejo, olha lá, desejo que nós temos de ser conhecidos. Não vamos ser hipócritas, irmãos. Quem não gostaria de ser famoso? Todos nós, né? Isso está dentro da gente, né? Está dentro do ser humano, né? E Satanás, de novo, se tu és o filho de Deus, né, coloca ele no pináculo do templo, o lugar mais alto do templo. Ali ao redor do templo em Jerusalém era um lugar que estava sempre movimentado, e aí Satanás usa a palavra de Deus. Olha que interessante, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Cuidado com muitos pastores famosos, cuidado com muitos líderes cheios de fama. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se tu és o filho de Deus, mais uma vez, Satanás usa essa frase contra Jesus. Desafia Jesus. Um nazareno desconhecido que estava ali no deserto sozinho, passando fome, passando todas as privações de um deserto, todas as dificuldades. Cuidado, no meio da sua dificuldade, Satanás pode dizer a você: se tu és filho de Deus, se tu és servo de Deus, por que está te acontecendo isso? Cuidado, muito cuidado. Satanás é astuto. Mais uma vez eu grifo aqui: astúcia de Satanás. Se tu és o filho de Deus e coloca no pináculo do templo e usa a palavra de Deus, né? Ele usa um salmo para dizer: olha, os anjos vêm te ver. O que aconteceria com Jesus, irmãos? Imagine as pessoas vendo Jesus pulando e os anjos
segurando ele pelas mãos, Jesus se tornaria um, um ser famoso, né? Um super Big Brother, uma pessoa cheia de likes, cheia de seguidores, uma pessoa idolatrada, uma pessoa conhecida, o oposto do que ele era um desconhecido, um nazareno, um lugar que as pessoas diziam que não podia sair nada de bom. Pular do pináculo do templo é um espetáculo. A igreja não foi constituída para dar espetáculo. Pastor não foi constituído para dar espetáculo. Pastor não é um showman. Pastor não é um animador de auditório. Pastor não é ídolo. Pastor é um servo. Porque a palavra de Deus diz: convém que ele cresça e eu, próprio João Batista dizendo, eu diminua. Qual foi a reação de Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Responde com a própria palavra, com firmeza, sem se deixar levar pelo desejo de ser famoso. E hoje, com as redes sociais, né, irmãos? Nós queremos ser famosos, né? Nós olhamos lá para ver quantas pessoas estão seguindo a gente no nosso Facebook, quantas pessoas viram a nossa live, e às vezes até o pastor, eu tenho que tomar cuidado, né? De não me deixar levar por isso, né? Ficar preocupado quantas pessoas deram um like na minha pregação, né? A gente tem que tomar cuidado para não ceder a essa tentação. A igreja, ela não tem que ser famosa, ela não tem que ser conhecida, mas ela tem que fazer Cristo conhecido. O pastor não tem que ser famoso, o pastor não tem que ser conhecido, mas ele tem que fazer Cristo conhecido. Jesus poderia se tornar famoso, ser conhecido, ser exaltado, mas estaria deixando o propósito de Deus. Tá? Então, essa é a segunda tentação. Terceira tentação. Jesus era pobre, filho de um carpinteiro, fugiu para o Egito para não morrer, foi estrangeiro no Egito. E Satanás, ele, agora agindo com mentira, ele mostra a Jesus todos os reinos e diz: te darei toda a glória, toda a riqueza. Satanás mente, porque o próprio Deus disse: minha é a prata, meu é o ouro, toda a riqueza pertence a Deus. Satanás não pode dar aquilo que ele não tem. Ele nos engana, ele nos seduz, ele mente. Satanás mente, tanto que ele é conhecido como quê? Como o pai da mentira. Então, o que Satanás faz contra você, contra mim, contra nós? Ele mente. Ele mente. Mas, irmãos, por que essa foi a terceira tentação? Talvez porque seja a arma mais forte que Satanás tinha contra Jesus. Quem não quer ser rico? Né? Quem não quer ser rico? Quem não quer muito dinheiro? Quem não quer morar em casas super confortáveis? Quem não quer ostentar, né? Mas qual é o preço da riqueza? De onde vem o termo vender
a alma. Satanás oferece riqueza, glória, poder, mas tinha um preço. Se prostrado me adorares. Irmãos, é tanta gente se prostrando diante de Satanás por conta da riqueza. Morre, tudo fica, porque Satanás não é dono de nada, e a sua alma perece no inferno, porque dessa vida não levamos bem algum. Quem é que pode levar uma taça chique sequer da sua cozinha? Porque se eu colocar alguma coisa no meu caixão, depois de 10 anos se abrirem o meu caixão, aquele objeto vai estar lá. Eu virarei pó e o objeto vai estar lá do mesmo jeito. Satanás mente e vendemos a nossa alma por uma ilusão. Mas o nosso desejo por riqueza, ele é tão grande que foi a carta na manga que Satanás achava que tinha. Se ele resistir à fome e usar o poder de Deus para benefício próprio, eu vou tentar a fama. Se ele resistir à fama, à riqueza, isso ele não vai resistir. E o que Satanás pede em troca? Se prostrado, me adorares. É, queridos irmãos, tem muita gente, como eu disse, que se prostra a Satanás para ter riqueza. Vende a sua alma por um valor que não existe. Porque Satanás não é dono de nada. Ele é um mentiroso. Mente. Ele não é dono de nada. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor. Todos os reinos estão sob o meu domínio, disse o Senhor. Satanás não tem nada, ele não pode te oferecer nada, mas ele mente, ele é um mentiroso. E qual é a reação de Jesus? Fidelidade. Ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Resistir ao mal. E o que a palavra de Deus fala quando resistimos ao mal? Resistir ao mal e ele fugirá de vós. Mas não é na primeira, não é na segunda, mas devemos persistir e resistir. A riqueza é um dos meios mais fortes que Satanás usa para nos seduzir. Olha aqui, seduzir. Nos enganar e nos destruir. Jesus era pobre e não cedeu. Essa é a terceira tentação de Satanás contra Jesus. E o que isso tem a ver com a igreja? Igreja e líderes. Usar o poder de Deus em benefício próprio, não é pobre, tá, irmãos? Desculpe, saiu um erro aqui. Próprio. Usar o poder de Deus em benefício próprio. Vamos lá, irmãos. O que isso quer dizer? Deus deu poder ao pastor
o poder da oratória, o poder do convencimento, o poder de transmitir uma mensagem. E muitos pastores, muitos líderes começaram firmes no caminho de Deus, mas cederam na primeira tentação. Começaram a transformar as pedras em pães, se esquecendo que deveriam viver na plena, total, absoluta dependência de Deus. Começam a se envolver com políticos para receberem benefícios, e tá cheio por aí, viu, irmãos? Tá cheio. Muitos pastores por aí que aparecem na televisão, que estão toda hora no Facebook, que estão gritando, são vendidos e usam o poder que Deus deu a eles para transformarem pedras em pães, isto é, em benefício próprio, para adquirirem riquezas. Os pastores brasileiros famosos estão entre os líderes, entre as pessoas mais ricas do mundo, enquanto os membros da sua igreja vivem de migalhas. Vivem de migalhas. Eu poderia começar a usar o poder de Deus, que Deus me deu, para meu benefício. Mas, irmãos, eu tenho um carrinho 2005, simplesinho. Eu moro de aluguel. Eu tenho as minhas contas e pago com muita dificuldade, mas pago. Eu trabalho, como o próprio Paulo dizia, para não ser pesado à igreja. Eu poderia escolher o ministério tempo integral, mas quantas igrejas podem sustentar um pastor tempo integral? Eu teria que viver sugando tudo que a igreja arrecada para que ela conseguisse me sustentar. Mas não, irmãos. Eu entendo que eu não posso ser pesado à igreja. O apóstolo Paulo fazia tendas, né? E eu preciso vigiar. Eu preciso vigiar sempre. Mas a igreja e seus líderes não podem usar o poder de Deus em benefício próprio. A segunda tentação, o desejo da fama e do espetáculo, né? Se eu fosse um pastor famoso, estivesse aí toda hora na televisão, nas lives da vida, com milhões de seguidores, mas que preço eu pagaria para isso? E o amor às riquezas, né, irmãos? As igrejas, muitas igrejas querem ser ricas, muitos pastores querem ser ricos à custa da exploração da fé dos membros da sua igreja. Que crime, que crueldade, que maldade. Um líder desse já deixou há muito tempo de ser discípulo de Jesus. Ele já cedeu a Satanás. Ele já não serve mais ao Cristo, ao Deus vivo. A ostentação, né? Pastores comprando jatinho, enquanto as pessoas que sustentam a sua ostentação estão passando as mais diversas dificuldades. Irmãos, a gente vê que para a igreja e líderes seguirem o caminho de Jesus, elas precisam vencer as mesmas tentações que Jesus venceu.
não usar o poder de Deus para benefício próprio, não se deixar levar à fama e ao espetáculo, e não amar as riquezas, os bens materiais, e querer ostentar essas coisas. Se a igreja não estiver firme nesse propósito, ela não tem como vencer Satanás, como Cristo venceu. E se ela não vence Satanás, ela serve a Satanás. Se ela não vence Satanás, ela sai do caminho que Cristo está trilhando. Se ela não vence Satanás, ela serve, se prostra e cultua Satanás. Isso é muito sério, irmãos. O poder de Deus está a serviço do reino, sempre. Convém que ele cresça e eu diminua com a minha igreja. Meu reino não é deste mundo. Nosso reino não é deste mundo. A igreja, para ser aprovada e seguir os passos de Jesus, ela precisa vencer as mesmas tentações que Jesus venceu. Ela precisa vencer as mesmas tentações que Jesus venceu. Tá bom, irmãos? Essa é a primeira lição que eu trago e compartilho com a igreja. Domingo que vem, ainda estaremos isolados, seguindo a quarentena, zelando pela vida, zelando pela saúde, trabalhando com responsabilidade. Então, prepararemos a segunda lição dessa série que estamos propondo trabalhar com a igreja. Deus abençoe. Fiquem na paz.